Eu não conheço, pelo menos, como eu tenho menos de 70 anos, eu não conheço nada durante a minha vida que tenha tido essa repercussão. É isso? E é interessante de observar como o mundo está agindo nesse momento, né? O que o mundo tem feito? Ele está atrás de identificar as coisas para entender a realidade. Mas o que acontece no mundo? Eles saíram atrás de um culpado, né? E as teorias da conspiração surgiram, cada dia tinha uma teoria nova. Elas agora ficaram um pouco mais calmas, porque eu entendo que a gravidade fez com que as pessoas ficassem um pouco mais sintonizadas no que está acontecendo, né? Então, o que acontece é que não tem nem remédio, nem vacina. E as pessoas reais estão morrendo. O Brasil já está com quase 1.000 casos de morte, né? Então, faz parte de qualquer organização analisar o que acontece. É preciso que a gente entenda a realidade e, a partir deste entendimento, a gente consiga aprender o que está acontecendo. E, nesse aspecto, eu acho que os crentes têm um privilégio enorme em relação aos não crentes, para que a gente consiga tirar deste cenário lições para a nossa vida cristã, né? Então, o que a gente está vendo, o que está diante de nós? A gente precisa entender as causas disto, né? Então, o que está diante de cada um de nós? É possível a gente ver a ação soberana de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê que Deus fez coisas grandiosas, aquilo parece algo muito distante, muito histórico para a gente. Mas o que Deus está promovendo agora é que nós estamos vendo, como muitos dizem, o agir de Deus. Está diante da gente isso, né? Então, nós precisamos, né, à luz do que está acontecendo, nós verificarmos que Deus, por meio deste evento, está conduzindo toda a humanidade para o cenário que as Escrituras determinam. E é isso que nós precisamos enxergar neste momento, tá? Nós não podemos duvidar que quem é o autor desta ação é Deus. Eu recebi, há uns dias atrás, uma convocação para oração e jejum. E eu vi alguns líderes religiosos, confesso que eu não vi o vídeo todo, porque eu achei que era muito inadequado aquela participação conduzida por um ímpio, né? Então, eu vi partes dos pregadores, eles não atribuem a Deus a ação que está acontecendo no mundo. Consequentemente, eles não são capazes de entender o que Deus está fazendo. Então, é como se o que estivesse acontecendo fosse um conjunto de acasos e que as pessoas vão resolver. E a oração, nesse conjunto de acasos, termina sendo um acaso, uma oração com Deus qualquer. Então, por que nós podemos afirmar que Deus é quem está fazendo isto? Primeiro, vamos colocar, porque Deus é como se fosse a causa primária de tudo que acontece. Mas isso é uma questão muito geral, mesmo que seja verdadeira, isso é uma questão muito geral. Por que nós devemos acreditar que é Deus quem é o autor disto? Primeiro, porque Jesus Cristo falou que aconteceria. Então, é uma ação que Deus determinou antes que acontecesse.
Segundo, porque Deus já fez isto na história humana. Ele impôs várias pragas no Egito. E o que ele queria era que Faraó o obedecesse. Então, quando a gente vai ver o livro de Apocalipse, que ele começa a descrever aqueles eventos que virão, a gente verifica que Deus queria que os homens se arrependessem, mas mesmo assim, eles não se arrependiam. Então, o que significa é que Deus é um agente deste evento. É Deus quem está promovendo isto. Tá? Então, o que significa? Primeiramente, que são péssimas notícias para a humanidade. Porque a Bíblia afirma que estes eventos virão com mais intensidade nos próximos dias. Porque quando Jesus Cristo fala que virão peste e terremoto, ele diz, mas não se preocupe que isso não são o princípio das dores, isso é o princípio das dores, perdão. Então, a humanidade precisa saber que virão novas ondas de interesse de Deus que eles se arrependam. Mas Deus já antecipa que eles não vão se arrepender. Então, o que acontece é que esse não arrependimento não tira de Deus a soberania e o poder dele. E o que nos cabe? Vamos entender o que está acontecendo. Como é que Deus está conduzindo a humanidade para esse cenário. Né? Muitos vão afirmar que não, já houve outras pestes e todo mundo falou isto. Eu reconheço que houve outras pestes, talvez de maior gravidade até do que esta, mas há dois eventos que caracterizam isto que a gente está vivendo, que difere completamente das todas as pestes anteriores. O poder da mídia. E o segundo, a tecnologia. Então, estes dois aspectos que a gente vê, eles fazem com que esta epidemia, essa pandemia, seja completamente diferente das demais. Então, o que nós estamos vivendo é o início de um novo momento da história humana. Tá? Então, o que é que a humanidade foi despertada? Eles perceberam de uma ameaça comum. Não tem para onde ir. Né? Todos têm um inimigo invisível, não seletivo. Ele não seleciona pobre, rico, bonito, feio, alto, inteligente. Morrem todas as pessoas, né? De todas as faixas. Tá? Então, como eles perceberam isto, o que eu entendo que vai acontecer como reação? Os homens que detêm o poder, os grandes da Terra, agora eles sabem que uma única pessoa pode comprometer toda a humanidade. Isso ficou claro para eles. Então, todo mundo agora é objeto de atenção. A segurança sanitária, entendam, a segurança da saúde, ela se sobrepõe aos interesses neste momento e ela faz com que cada indivíduo seja determinante para o controle. Então, os governos vão entender que não se pode ter um plano de contingência. Plano de contingência é um plano escrito que, quando determinada situação aparecer, vamos executar esse plano. A gente tem uma vida normal, mas surgiu, traz o plano. Eles vão verificar que isso não é suficiente. Então, eu acho que não haverá plano de contingência. O que eles vão fazer são comportamentos de contingência. Eles vão fazer com que a humanidade se conduza de uma forma a não parecer o vírus. Então, esta condição que eles vão perceber, ela vai
estabelecer a necessidade, uma palavra de ordem vai ser controle. O Estado agora, ele vai se impor ao cidadão de qualquer jeito. Então, obrigatoriamente, nós teremos um Estado forte. Quando eu digo Estado forte, é aquele Estado que ele intervém e ele reduz a liberdade humana. Tá? Por que que isso vai acontecer? As nações que tiveram maiores êxitos no combate à pandemia, essas nações foram nações que tiveram ações de controle do cidadão. Em Taiwan, quando a pessoa chegava na cidade, que ele ia a uma farmácia, comprava um antitérmico, as pessoas sabiam do controle e iam na casa dele para monitorar. Então, o que se mostrou é que, para garantia da coletividade, é preciso que haja um controle do indivíduo, porque este controle vai determinar entre a vida e a morte. Então, o que provavelmente vai acontecer? Um cadastramento de toda a população da Terra. E aonde é que isso pode ser feito? Qual é o instrumento? Com a tecnologia. Então, a primeira necessidade de percepção exige que haja um controle. E este controle só pode ser feito por meio de tecnologia. Uma segunda questão é a necessidade de comportamentos padrão. A necessidade que uma decisão seja cumprida por todo mundo. A Organização Mundial de Saúde, ela diz algo que prevalece no interior do Acre, prevalece na China, prevalece no Azerbaijão. Então, vejam como já existe este tipo de estrutura de uma ação central estabelecendo o que todo mundo deve fazer. Então, esse tipo de ação, esse tipo de controle, ele vai se multiplicar em outras áreas. Na economia, vai se multiplicar em outros segmentos, na ecologia. Então, isso vai exigir que o mundo se organize em blocos. E essa reação em bloco, eles vão obrigatoriamente ter que compartilhar recursos, força militar e também tecnologia. Tudo indica que haverá, então, um alinhamento das nações, mas em bloco. E o que vai acontecer depois desta crise? Tá? O que nós vamos perceber é que algumas nações, por incrível que pareça, vão sair ganhando e outras nações vão sair perdendo. Algumas vão ter uma recuperação ou não tiveram um prejuízo muito grande e outras vão ter um grande prejuízo. Né? É possível que, findado este momento, o desenho das forças políticas de poder mundial mudem muito, que blocos se unam e quem está isolado vá para o fim da fila do poder e nós vejamos um novo cenário no mundo, né? Então, isso vai ser muito significativo se acontecer em curto prazo. Outra questão vai ser o empobrecimento das populações. Então, as populações vão ser empobrecidas, vão precisar de programas sociais. O governo tem interesse em controle. O governo vai estabelecer, então, vai unir necessidade social e interesse de controle, e isto vai facilitar e permitir a marca. Né? Então, esta marca, e vai ter esta multidão que vai empobrecer, e nós podemos fazer parte dela, dessa multidão que vai empobrecer. Então, o que vai acontecer é que, para o atendimento das demandas sociais, vai ser preciso que tenha um viés religioso. É necessário que haja uma religião para dar algum tipo de suporte
as decisões políticas. E o que vai emergir, o que vai subir deste momento, vai ser uma religião que inclua todo mundo. Uma religião que você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser judeu, pode ser muçulmano, para que isto seja um grupo muito grande e inclusivo. Nós já vimos isto agora. Nós vimos pentecostais, não pentecostais, tradicionais, presbiterianos, batistas. Nós vimos todos eles unidos, conduzidos por um político absolutamente ímpio. Então, esta receita, ela já está pronta e ela vai só se estender. E algo que é interessante, existe algo chamado teologia liberal, que faz parte dela muitos economistas que são ímpios, mas chamam de teologia liberal. Né? Essa teologia, ela diz que o Cristo é um Cristo social, um Cristo para socorrer os pobres. Ela não prega na salvação, nada disto. E ela rejeita o radicalismo cristão. Então, o cenário está muito, muito definido e ele nos leva a aquele cenário do Apocalipse. A primeira besta política, a segunda besta religiosa, ecumênica, né? Fez muitos sinais que enganou muitos, a mídia, e colocou a marca para que pudessem comprar e vender. Então, o que este evento nos faz entender? Nós somos testemunhas dos atos poderosos de Deus. Nós estamos vendo nos nossos dias se cumprirem os cenários, não são as profecias, se cumprirem os cenários que constroem as profecias dos últimos tempos. Então, isso para a gente, mesmo que seja algo muito inagradável você viver esses momentos, mas é impressionante como isso permite que a gente veja Deus agindo nos nossos dias, como agiu com Davi, como agiu com aqueles grandes homens. É a nossa incredulidade que não permite que a gente veja que Deus está conduzindo isso. Então, é um privilégio enorme para a gente e que nós precisamos, com isto, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Bendito seja o Senhor. E a gente deve agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo nos nossos dias e a gente deve clamar a Ele para que nós não sejamos confundidos com o mundo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por vocês terem ficado mais uma vez e eu espero que isso seja objeto da gente discutir lá no nosso grupo do seminário. Deus nos abençoe. Eu vou encerrar com uma oração para que a gente possa ter uma sequência adequada. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender a tua grandiosidade. Dá-nos, Senhor Deus, percepção espiritual para que nós vejamos o que o Senhor está fazendo neste momento. Abençoa-nos, Senhor Deus, e nos livra de todo o mal. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu te oro. Amém, Senhor.